Não se trata de fazer mal ou bem, se trata de você seguir aquele contrato. Obviamente, né, o contrato é algo para você seguir de forma positiva. Então, André, só uma questãozinha antes de continuar pensando ali aquela informação que tu passou ali atrás. É o simulador, ou quem controla o simulador, que está permitindo essa liberação de informação para que haja assim, uma dispersidade, uma informação mais presente para que isso aí, essa turma consiga se reciclar e dar um salto, sair fora. Esse tipo de informação vai favorecer isso, né? Favorece isso, naturalmente, né? Mas isso sempre aconteceu de tempos em tempos, Jorge. É porque... Sim, acontece de tempos em tempos. Digamos que quem opera, vamos supor que quem opera, fazendo uma analogia, quem opera esse simulador, você imagina aquelas pessoas vestidas de branco, que são médicos, psicólogos e tudo mais, né? Que o espiritismo acabou colocando como anjos de luz, né? Mas são as pessoas que cuidam, né, do simulador. Eles, obviamente, dentro da cultura, do aprendizado, da experiência, né, e da vanguarda tecnológica deles, eles sabem ali dentro, primeiro a gente pensa que eles sabem, né, dentro de tudo isso, estipular dosagens de remédio, tempo que aquilo vai ficar ali sendo inserido, que tipo de situação a gente vai inserir naquela sociedade. Então, às vezes, alguns remédios eles só podem ser ministrados após outros, né? Então, esses outros seriam o quê? No nosso entendimento humano aqui do planeta, são as situações de sociedade, conforme vai evoluindo a nossa tecnologia. Isso que nós estamos conversando aqui, Jorge, isso era impossível de um Jesus Cristo, por exemplo, conversar com aquele povo naquela época, porque não se tinha essa percepção, essa tecnologia que pudesse nos aproximar, tá, de algo que a gente chama de simulador. Sabe lá do que nós vamos estar conversando há 50 anos na frente, né? Mas hoje isso nos dá uma abertura muito maior, muito mais moderna, digamos assim, em relação a mais de 2.000 anos atrás, tá? Então, eu acho que eu respondi a tua pergunta, Jorge, eu nem... Com certeza. Certeza, não? Ficou bem claro, bem transparente. Então, pode seguir. Então, o que acontece? Aí eu comecei a observar determinadas situações dentro da numerologia em que, tradicionalmente falando, tá? E era assim que a gente agia, e a maioria vai continuar agindo assim, né? Porque é assim, eu pelo menos não conheço ainda ninguém que tenha essa visão que eu estou colocando aqui agora, tá? Isso é uma coisa minha particular, eu posso até estar equivocado, né? Mas olha só, o que acontece? Você começa a analisar todas aquelas predisposições com um intuito de retirar a pessoa do simulador e não dar força para que ela continue. Jorge, quando uma pessoa procura um preto velho, quando uma pessoa procura saber da sua numerologia, da sua astrologia, ela está preocupada com a matriz de controle, Jorge. Se vai ficar rica, se vai melhorar de vida, se vai encontrar um grande amor, né? Entende isso? São só essas perguntas. E essas perguntas fazem com quê? Com que você permaneça no simulador. Isso é o grande truque da matriz de controle. Então, meu amor da minha vida, será que vai voltar? Essas coisas. Isso, as pessoas elas estão, por conta cultural mesmo, e por conta de falta de informação, porque essas informações não chegam a elas. Então, quando eu comecei a pensar, falei, cara, peraí, isso aqui está errado, porque você está incentivando as pessoas a continuarem dentro desse processo. E nada garante que a experiência seguinte vai ser uma continuação linear, seja por positivo, ou seja, até do que a pessoa entende como uma vida, digamos assim, temporalmente seguindo, que vai obedecer, que vai seguir o que ela tem aqui. Ela pode reencarnar no passado, que para ela talvez não seja legal, mas ela também vai ser resetada.
Então, qual é o tipo digamos assim, de favorecimento que você iria ter da forma percepcional que se utilizava a numerologia, ou se utiliza, né, a numerologia e a astrologia tradicionalmente? Nenhum. É continuar prisioneiro da matriz de controle. Então, quando você pega uma pessoa hoje, tá? Estamos falando hoje temporalmente falando, por isso que a numerologia é temporal, a pessoa está numa realidade temporal de 2024, numa das realidades planeta Terra. Pimba. Então, a referência é essa. Aí você consegue, através do nome da pessoa, é como se você tivesse com uma maquininha lendo o código de barra delas. Você passa ali no nome da pessoa, aí sai o quê? Um resumo, tá? De forma criptografada do passado dela, tá? Se ela teve conflitos, o que ela experienciou naquele passado. Você tem a programação atual dela, aquilo que o simulador deu como opções para ela, e essas opções, Jorge, elas são proporcionais ao que você vivenciou no passado. Porque a gente está levando em consideração que essa consciência já teve mais de dezenas de encarnações. Então, a sua configuração atual é moldada em função das suas experiências passadas. E essa configuração, tá, ela traz com ela, essa configuração atual, ela traz com ela determinados caminhos que são umas espécies de escolhas que o sistema te dá para que você leve a bom termo essa existência. Então, se você seguir aquilo de forma equilibrada, tá, você tem grandes chances de pular de fase ou de sair até do simulador. Caso contrário, tá, há uma realimentação de dados relativos à sua conduta, à sua forma de ver, pensar, sentir e se relacionar, que volta para o simulador, ele analisa tudo aquilo e lhe devolve de novo com outras experiências. Entendeu? Então, quando eu percebi isso, eu cheguei e falei, cara, a percepção agora está completamente diferente. Você tem que orientar a pessoa a ela seguir um determinado caminho, trajetória dentro do contrato dela, mas visando sair, Jorge. Claro, com certeza. É lógico que se a pessoa puder unir o útil ao agradável, tá? Quando a gente fala sair, Jorge, as religiões colocaram aquele contrato de pobreza, né? Que só o pobre vai. Não é isso que eu estou falando. É você seguir o contrato, tá, o mais próximo possível, dentro das opções que te dá. Tá? Se você tiver que ser uma pessoa próspera, materialmente falando, que seja, mas use aquilo de forma coerente, sabendo que aquilo é um contrato, que quando aquilo terminar, você está livre, e não como uma finalidade de vida somente, de aproveitar bem a vida. Você pode aproveitar, mas isso, Jorge, é o que falta para as pessoas. Tá? Elas não precisam abrir mão daquilo que se considera, digamos assim, algo de sucesso dentro da nossa sociedade. O grande problema é a percepção de importância que a gente dá a isso. E isso, muitas das vezes, é difícil de você conseguir colocar em palavras para pessoas que não têm esse grau de informação que nós temos aqui, Jorge. Como é que você vai chegar? A pessoa, ela não, olha só, ela não pensa porque ela não entende do que você está falando. Isso é muito complicado. É muito complicado. Né? Então, eu percebi isso e é muito legal, Jorge, porque isso é algo que eu tenho feito recentemente e eu estou recebendo um feedback muito positivo das pessoas. Algumas estão dizendo até que tirou um peso enorme, porque ela começa, dentro daquilo, das informações que são passadas, a entenderem determinados processos e não mais criar aquela resistência que só alimenta o simulador de te enviar mais resistência. Claro, cada vez fica pior. Né? Começa a sair daquele ciclo, né? Quando você para
Quando você para de alimentar por pensamento e por atitudes, tá? O simulador, coisa que você não percebe, que alguns chamam de cocriação, você para de receber mais eventos que o simulador te manda por conta das suas próprias atitudes.